dos atendidos aqui são crianças. No início da Lara Mara eram 3 profissionais com a Dona Mara, que é a nossa presidente, né? Lara é a filha e Mara é a mãe. A ONG é uma maneira que a população engajada encontra para se libertar das correntes da opressão estatal, dos estereótipos e ideologias que nos são impostos diariamente. Umas quantas mulheres tinham encontrado finalmente a porta, outras lutavam para livrar-se de mãos que as prendiam. O que eu achei da ONG? Uma experiência muito diferente. Foi muito boa. E me acrescentou muitas coisas novas. Com o bebê aqui na Lara Mara estará participando da estimulação. Esse bebê vai brincar. Em alguns casos, se o bebezinho tem baixa visão, se ele não for estimulado na primeira infância, provavelmente ele perde aquele pouquinho de visão que ele tem. Ele vai ter os outros sentidos bastante desenvolvidos. Uma das coisas que me chamou mais a atenção foi quando eu me referi às pessoas com deficiência visual como deficientes visuais, e o coordenador da ONG me corrigiu e disse que atualmente a gente não usa mais essa denominação, porque a gente se refere a essas pessoas atualmente como, acima de tudo, pessoas com deficiência visual e não só como deficientes. Inclusão essa pessoa tem que fazer parte. As pessoas com deficiência começaram a sair mais às ruas, então mais crianças cegas saindo com deficiência física ou com deficiência auditiva, saindo mais às ruas, estudando em escolas comuns, participando mais de passeios. Nas ONGs, esse egoísmo é deixado de lado para dar lugar à compreensão, aceitação e exaltação da diferença. Não há ou deveria haver a ação em benefício próprio movida por interesse particular. Nessas instituições, todos são comumente importantes e as ações se voltam ao bem comum e à igualdade. Todos somos iguais apesar das diferenças. Quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é tolo ou no partir não tem arte. A gente percebeu que isso abriu nossos olhos para uma realidade que a gente não estava acostumado. A realidade dessas pessoas, acima de tudo, e não somente deficientes. Não há melhor forma de aprender sobre inclusão do que conviver com a pessoa com deficiência. Uma experiência muito diferente, assim, porque você imagina você imagina uma certa coisa para o mundo dessas pessoas e acaba sendo outra. Por exemplo, que ele fala, você imaginaria que você tem que levar o cego do seu lado, né? O pessoal com deficiente visual do seu lado. Porém, você não tem que levar ele do seu lado, você tem que levar ele levemente atrás de você, porque senão, por exemplo, que ele falou de você subir as escadas. Se ele estiver do seu lado, ele vai tropeçar e cair. Então, assim, você imagina que é uma coisa pro mundo dessas pessoas, mas na verdade acaba sendo outra. E eu acho que isso foi a coisa que mais me deixou... Foi a coisa mais enriquecedora dessa experiência, foi descobrir que muitas das coisas que eu achava desse mundo não era do jeito que eu imaginava, né? Era de um jeito mais complexo, um jeito um pouquinho mais diferente. E a questão do preconceito tem diminuído bastante, mas é uma coisa de muitos anos. Então a gente quebra o gelo e quebra o preconceito. Então a gente mostrando a minha própria performance de ter, depois de perder a visão, ter estudado, trabalhado, eu não vi muito preconceito com relação a mim. Muitas pessoas sentem mais porque as próprias pessoas com deficiência, em muitos casos, são preconceituosas. Eu acho que, todo mundo deve ter pelo menos uma vez na vida essa experiência. Porque antes de ir, quando eu soube que era uma ONG para pessoas deficientes visuais, eu achei que eu ia sair de lá, depressiva, que ia ser, bem duro ver essa realidade, sabe? Bem difícil. Mas quando a gente chegou lá e quando a gente saiu, foi, totalmente ao contrário. Até chegarmos à idade de 7, 8 anos de idade, ficamos com a visão 20 por 20, a visão total. A gente chega até essa visão graças ao estímulo. O bebezinho cego consegue chegar à idade de 6 anos, 7 anos para alfabetização, um comportamento muito parecido de uma criança com deficiência intelectual. Eles, mesmo tendo essa deficiência, eles agradecem por tudo que eles têm e eles não deixam de aproveitar a vida por causa disso, sabe? Eles têm uma vida tão normal quanto a nossa, mesmo tendo essa deficiência. E a gente não cobra nada de ninguém pelo atendimento aqui. Crianças, jovens e adultos não pagam pelo atendimento. Se eu não tivesse sido a boa pessoa que fui, se não tivesse ajudado a chegar a casa, ainda teria os meus ricos olhos. É nesse contexto que surgem os voluntários, as ONGs principalmente.
agindo de forma independente e muitas vezes de forma contrária à opinião estatal, reconhecendo e prestando assistência à população esquecida pelo governo. Nossa sustentação através de empresas que foram criadas para que o lucro seja revertido para Lara Magro. E claro, através de outras unidades também, inclusive de doadores e de patrocinadores. A experiência de visitar uma ONG me acrescentou muitas coisas novas, pois aprendi a largar certos rótulos. No começo eu pensava que as pessoas com deficiência visual não podiam ter uma vida normal, que elas eram impossibilitadas de fazer muitas atividades cotidianas. Mas depois da visita eu aprendi que elas podem sim ter uma vida normal como a nossa. Às vezes você já deve ter visto um cego andando com a bengala, desviando de um poste, sem ter tocado ainda a bengala naquele poste. Provavelmente, através da circulação do ar, da propagação do som, ele desvia daquele obstáculo achando que tem um obstáculo ali à frente. Eu achei bem legal visitar a ONG, porque a gente conseguiu ver outro modo de viver, né? Que a gente que não tem nenhum problema visual, a gente consegue viver com mais facilidades do que as pessoas que estavam lá. Por exemplo, o AC, que foi quem nos atendeu, que ele tinha 2% só da visão e mesmo ele tendo outro modo de viver, vivendo de outra forma, ele conseguia agir como uma pessoa normal, né? Saindo de casa, indo trabalhar, indo estudar, indo lazer, passear, é assim que você vai pegando essas dicas. E eu tinha um preconceito mesmo com essas pessoas, que eu pensava que qualquer pessoa com deficiência visual não conseguia fazer nada sozinho, não conseguia andar na rua sozinho. Movido por esse egoísmo natural, o ser humano normalmente mostra-se fechado a novas realidades e experiências. É comum na vida em sociedade nos depararmos com rótulos direcionados àqueles que se diferem do estereótipo social pré-estabelecido, difundidos pelo senso comum. A diferença assusta e não é compreendida. O diferente não pode viver normalmente. O diferente não ama. O diferente não é considerado humano. E a senhora, não é casada? Não, não sou. E a partir de agora, acho que já ninguém se casará mais. Sente que existe uma falta de apoio do governo? Existe sim uma falta de apoio, existe falta de apoio na capacitação dos profissionais que lidam com pessoas com deficiência, né? Nossos professores, eles se queixam de não ter uma preparação para atender pessoas com deficiência. O governo vai sempre buscar ações para mitigar o problema em curto prazo, muitas vezes simplesmente ignorando ou escondendo o problema até que a população o esqueça. No caso do livro, o governo decide por isolar essa parcela da população, na tentativa de evitar a justificativa e, consequentemente, ter de solucionar o problema. Como disse Saramago em seu livro, pense no alarme público que iria causar uma notícia dessas, ou até mesmo, morrendo o bicho, acaba-se a peçonha. O ser humano tenta se esconder, viver na escuridão, desde a época da caverna de Platão, na tentativa de fugir dos seus problemas cotidianos. A ter-se a escuridão se mostra uma saída mais simples do que enfrentar seus obstáculos diários. Alguns tinham tapado a cabeça com a manta, como se desejassem que a escuridão pudesse apagar definitivamente os sóis embaciados em que os seus olhos se haviam tornado. A gente começa a ensinar a criança a usar esse tipo de bengala aos 5, 6 anos de idade. Que aí ela já tem um certo domínio, né, de aprendizado, das técnicas de utilização. Ela vai aprender o braille também aqui. E a criança com baixa visão vai ter os auxílios ópticos. O profissional de ortótica é aquele profissional que vai ensinar essa criança a utilizar uma lente especial, vai aprender a focalizar com esse tipo de instrumento. Mas lá a gente conseguiu ver o contrário, que eles mesmo com essa dificuldade, eles conseguem viver. São batalhadores.